A ascensão do fascismo na Europa do pós-Primeira Guerra Mundial, liderada por figuras como Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha, representa um capítulo sombrio da história mundial. Movido por ideais autoritários e nacionalistas, esses líderes promoveram regimes que buscavam acabar com a instabilidade política e econômica, muitas vezes à custa da liberdade e dos direitos individuais. No contexto da Alemanha nazista, o racismo desempenhou um papel central, culminando em atrocidades como o Holocausto. A discriminação e violência contra os judeus promovidas pelo regime nazista são exemplos extremos de como ideologias de ódio podem levar a consequências devastadoras. Entender esses eventos históricos não apenas nos ajuda a evitar repetir os mesmos erros, mas também nos lembra da importância da vigilância contra o extremismo e da promoção de uma sociedade justa e tolerante. Imagina só a Europa logo após a Primeira Guerra Mundial. Caos total, países derrotados, insatisfeitos com os acordos de paz e um monte de gente sem saber o que fazer. Nesse cenário, surge a Itália em 1920, onde o fascismo começa a ganhar força com Benito Mussolini, o cara que instaurou um governo autoritário e nacionalista, perseguindo liberais e socialistas. Ele prometia acabar com a desordem e os conflitos sociais, e muita gente cansada da instabilidade política e econômica começou a apoiar ele. Agora vamos para a Alemanha. A situação lá era ainda mais complicada. Após a derrota na Primeira Guerra, o país estava em ruínas, a economia destruída e o povo humilhado pelo Tratado de Versalhes. E é aqui que entra Adolf Hitler, um ex-cabo do exército alemão. Nos anos 1930, ele conseguiu consolidar um regime autoritário. Tanto Mussolini quanto Hitler tinham objetivos comuns: acabar com o comunismo na Europa e a ideia de que a democracia era fraca e incapaz de resolver os problemas sociais. Mussolini e Hitler acreditavam num Estado forte que promovesse a união nacional e acabasse com os conflitos de classe. Eles não queriam a exploração dos trabalhadores, típica do capitalismo liberal, mas queriam que o Estado protegesse os trabalhadores com salários dignos, educação e saúde. Porém, para eles, qualquer meio era válido, inclusive a opressão e a violação de direitos. Liberdades democráticas, nem pensar, era um obstáculo à grandeza da nação. No começo, o movimento nazista na Alemanha era fraco. Em 1923, Hitler tentou um golpe de Estado em Munique, o famoso Putsch da cervejaria, mas deu errado. Ele foi preso e na cadeia escreveu Mein Kampf, onde colocou todas as suas ideias malucas sobre raça e expansão territorial. Depois de sair da prisão, ele mudou de estratégia. Decidiu que disputar eleições era melhor do que tentar outro golpe, mas o partido dele só começou a ganhar força mesmo com a crise econômica de 1929, que deixou a Alemanha num estado de desespero total. Em 1932, Hitler disputou a presidência, mas perdeu para Hindenburg. Mesmo assim, os nazistas ficaram fortes, com muitos deputados no parlamento. Hindenburg tentou controlar a situação, nomeou Hitler como chanceler em 1933. Ele achava que podia usar os nazistas contra os comunistas e depois se livrar de Hitler. Grande erro. Um mês depois, os nazistas incendiaram o Reichstag, o prédio do parlamento, e usaram isso como desculpa para prender um monte de comunistas e democratas. Cerca de 100 mil pessoas foram presas. Esse foi o começo do fim para a democracia alemã. Hitler usou a crise para expandir seu poder e, em pouco tempo, estabeleceu uma ditadura totalitária. Ele suspendeu direitos civis e começou a governar por decretos. O sucesso de Hitler foi possível pelo caos após a crise de 1929 e pela complacência dos conservadores e comunistas com o nazismo, que eles achavam ser um fenômeno temporário. Mas o nazismo também foi resultado de vários fatores históricos: autoritarismo, militarismo, a derrota na Primeira Guerra, a hiperinflação dos anos 1920 e a crise econômica de 1929. Entender tudo isso nos ajuda a evitar simplificações e a questionar preconceitos. Aprender com a história é crucial para garantir que coisas horríveis como o Holocausto nunca mais se repitam. Precisamos estar atentos para não cometer os mesmos erros do passado. Agora, vamos aprofundar mais nessa história trágica e entender melhor
como funcionava o racismo nazista e seus horrores. Quando Hitler e os nazistas chegaram ao poder na Alemanha em 1933, eles começaram a implantar um plano horrível de discriminação e violência contra os judeus. O antissemitismo, o ódio e preconceito contra os judeus era uma parte central da ideologia nazista. Logo no início, os nazistas promoveram boicotes a negócios judeus, queimaram livros escritos por autores judeus e aprovaram leis que excluíam os judeus da vida pública e profissional. Um marco importante dessa perseguição foram as leis de Nuremberg de 1935. Essas leis definiam os judeus de acordo com raça e sangue, uma ideia completamente errada e absurda. Essas leis proibiam casamentos entre judeus e não judeus e tiravam a cidadania alemã dos judeus. Isso legalizou a segregação e a discriminação, criando uma hierarquia social onde os arianos eram considerados superiores. À medida que a Alemanha expandia seu território, anexando países como a Áustria, em 1938, a perseguição aos judeus também aumentava. Os judeus eram frequentemente humilhados e agredidos publicamente. Lojas de propriedade judaica eram vandalizadas e marcadas com insultos como porco judeu e não compre de judeus. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, as políticas nazistas se tornaram ainda mais brutais. Os nazistas começaram a concentrar judeus em guetos, que eram áreas superlotadas e insalubres dentro das cidades ocupadas. Mas isso foi só o começo. A solução final foi o plano dos nazistas para exterminar todos os judeus da Europa. Eles usavam eufemismos para esconder a brutalidade de suas ações. Entre 1941 e 1945, esse plano foi executado através de assassinatos em massa. I passed through the barrier and found myself in the world of a nightmare. The living lay with their heads against the corpses, and around them moved the awful ghostly procession of emaciated, aimless people. This is what the Germans did. Os métodos de extermínio eram terríveis. Em campos de extermínio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor e Belzec, milhões de judeus foram mortos em câmaras de gás. Em Auschwitz, por exemplo, estima que cerca de 1 milhão de judeus tenham sido assassinados. Outros foram mortos por fuzilamento, envenenamento ou morreram de fome e doenças devido às condições desumanas nos campos. Os judeus não foram os únicos alvos. Ciganos, homossexuais, pessoas com deficiências, testemunhas de Jeová, dissidentes políticos, comunistas e muitos outros grupos também foram perseguidos e mortos. A propaganda nazista retratava todos esses grupos como inimigos do Estado e justificava sua eliminação. Um exemplo brutal foi o uso de caminhões de gás, onde os escapamentos eram redirecionados para dentro da carroceria fechada, asfixiando as pessoas trancadas lá dentro. As SS, que eram a tropa de elite nazista, foram responsáveis por muitos desses assassinatos, trabalhando em estreita colaboração com a polícia alemã. Preservar a memória dessas atrocidades é fundamental. Não podemos relativizar ou minimizar o que aconteceu. Reconhecer a gravidade do Holocausto nos ajuda a entender os perigos do ódio e do extremismo. É uma lição crucial sobre a importância dos direitos humanos e da necessidade de combater o preconceito e a discriminação. Estudar o Holocausto e o racismo nazista não é apenas olhar para o passado, mas é um alerta constante para o presente e o futuro. Nos ensina a importância da vigilância contra ideologias discriminatórias e nos motiva a construir uma sociedade mais justa e tolerante. Precisamos lembrar dessas lições para garantir que horrores como os do Holocausto nunca se repitam. Ao refletirmos sobre a ascensão do fascismo e o horror do racismo nazista, é essencial que transformemos esse conhecimento em ação. Devemos nos comprometer a combater ativamente o ódio, a discriminação e o extremismo em todas as suas formas. Isso inclui não apenas rejeitar ideologias discriminatórias, mas também promover a tolerância, a compreensão e a solidariedade entre todos os povos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo onde os horrores do passado não se repitam. Vamos usar nossas vozes, nossas plataformas e nossas ações para criar um futuro mais justo e inclusivo para todos. Juntos podemos fazer a diferença.